Olá a todos, feliz 2017 a todos vocês. Estamos voltando agora com a aula número 17, que é sobre pedagogia do trompete. É interessante ressaltar que este tema é principalmente voltado para o ensino de principiantes, de jovens, crianças, adolescentes, mas também destaco que adultos também podem tocar trompete, fazendo deste um hobby absoluto. Isso é muito comum no hemisfério norte, em países como Estados Unidos e países da Europa, Suécia, Alemanha, França. Então é muito interessante. Para vocês que são adultos e querem se lançar nessa aventura que é a música, o trompete é um excelente instrumento. Vocês poderão certamente ter muito prazer fazendo música com o trompete. Não sei se todos vocês sabem, mas eu sou professor de trompete da Universidade Federal de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. E uma peculiaridade das cidades de Ouro Preto e Mariana é que elas são repletas de bandas de música, fazendo desta região um celeiro muito interessante para novos talentos. E é por isso que eu vou ler o nome dessas sociedades musicais que se situam em Ouro Preto, Mariana, em seus respectivos distritos e em cidades vizinhas. Sociedade Musical Senhor Bom Jesus de Matozinhos, em Ouro Preto. Banda Euterpe Cachoeirense, no distrito ouropretano de Cachoeira do Campo. Sociedade Musical Santa Cecília, no distrito de Ouro Preto, Rodrigo Silva. Sociedade Musical União Social, em Cachoeira do Campo. Sociedade Musical Senhor Bom Jesus das Flores, em Ouro Preto. Associação Musical Nossa Senhora da Conceição da Lapa, em Antônio Pereira. União 15 de Novembro, em Mariana. Sociedade Musical Santa Ritense, em Santa Rita. Sociedade Musical São Vicente de Paulo, em Mariana. Sociedade Musical São Sebastião, em Passagem. Sociedade Musical Santa Cecília, também em Passagem. Sociedade Musical 8 de Dezembro, em Cachoeira do Brumado, Mariana. Corporação Musical Sagrado Coração de Jesus, Padre Viegas. Sociedade Musical 13 de Julho, Ouro Preto. Corporação Musical União Itabiritense. União Musical Santa Cecília São Brás do Suaçuí. São Sebastião, Banda Show e Brumadinho. Sociedade Musical Nossa Senhora da Ajuda e Congonhas. Corporação Musical João Molevade, Sociedade Musical e Cultural Santa Cecília, em Sabará, Banda de Música Benício Moreira, Santa Luzia, Banda Municipal Sarzedense, em Sarzedo. Obviamente que eu posso ter cometido a injustiça de não ter mencionado o nome de alguma banda, já que existem dezenas de bandas de música no estado de Minas Gerais. Se você faz parte de uma dessas bandas de música, saiba que tem um curso em Ouro Preto, na Universidade Federal de Ouro Preto, que é bastante voltado para os instrumentos de sopro, que é o curso onde eu leciono. Assim sendo, vocês músicos de banda são muito bem-vindos em nossa universidade, seja para nossos cursos de extensão, como o meu curso Off Band, que é a oficina de bandas, que tem a Big Band e banda sinfônica, seja no Simba, que é o curso de iniciação musical nas bandas, que também nós temos, o Clean. Venham conhecer a universidade, pois o curso de sopro só existe graças à existência de vocês das bandas de música. E já que eu estou falando da minha universidade, gostaria de apresentar para vocês o trabalho de uma de minhas colegas, que é a professora Maria Tereza de Castro, educadora musical e professora de flauta doce na UFOP, doutora em educação pela UFMG. Pois vejam bem o trabalho que ela desenvolveu, ela inclusive me presenteou com alguns exemplares do seu trabalho. Eu considero este material um excelente pré-requisito para aqueles que querem se lançar a tocar trompete, sobretudo crianças. Aqui é um método de musicalização através da flauta doce que utiliza as cores. Vem com o CD, é um material muito bem feito. Meus filhos vão estudar por esse material, então vejam só. Vocês podem ver que eles trabalham as notas musicais em cores, e é muito lúdico, é muito bem feito. Eu recomendo enfaticamente a adoção deste método como pré-requisito. Ele também vem com joguinhos, e vem com esses baralhos coloridos, muito interessante, realmente um processo de musicalização muito lúdico, que eu consideraria um excelente pré-requisito, sobretudo para crianças que têm menos de 10 anos de idade e querem tocar trompete. A flauta doce é um instrumento interessante, principalmente se eles não têm a dentição adulta. Se uma criança tem dente de leite, o ideal realmente é que eles comecem pela flauta doce, se musicalizem, aprendam alguns rudimentos de leitura métrica, e para depois sim se lançarem ao trompete. Eu vou deixar o link, este link que está aqui, vou deixá-lo na descrição do vídeo. Eu sempre costumo adotar esse procedimento. Os materiais que eu costumo apresentar durante uma videoaula, eu sempre posto na descrição do vídeo.
Algumas editoras europeias vêm se preocupando muito em produzir material adequado a crianças, sobretudo no início do século XXI. Antes dos anos 2000, não havia tanta publicação de caráter lúdico e com cores, com CD, play-along, que são realmente cativantes para jovens músicos. Na minha experiência como educador musical na Suíça, de 2001 até 2007, eu empreguei muito o método da editora DEASC, que aqui em francês é écouter, lire et jouer, significa ouvir, ler e tocar. E ele é dividido em volumes 1, 2, também tem o volume 3, mas permito-me fazer um adendo. O volume 1 e 2 eu já acho suficientes na formação de um jovem. Um aluno talentoso, a princípio, levaria um ano para concluir cada um desses métodos. Suponhamos que esse aluno talentoso tenha começado aos 10 anos de idade e que aos 12 para os 13 anos ele já tenha concluído os 2 métodos. Aí então eu tenho a opção de passar diretamente para o método Arban ou aplicar o terceiro volume. Vale a pena ressaltar que os exemplos sonoros tocados nesses métodos, no CD que acompanha cada um deles, foram gravados pelo Alain Vizut, que é um grande virtuoso do trompete. Assim sendo, a criança, desde jovem, tem uma referência do que é o trompete num nível muito alto, tendo uma referência sonora fantástica para iniciar o seu aprendizado no trompete. Ouçam só o áudio executado por Alain Vizut da primeiríssima lição que vem no método azul. Já para professores e alunos, sobretudo alunos que tenham mais idade, que preferem ter uma abordagem menos lúdica, aqui eu recomendo esse método para principiantes do autor alemão Hans Joachim Krumpfer. Deixarei também o link desta publicação na descrição deste vídeo. Agora eu gostaria de falar do P-Trumpet, que é o trompete de plástico, ou P-Trompete. Permitam-me ler este texto que eu extraí do site da loja Roriz. A tecnologia patenteada e aplicada na fabricação do lead pipe do instrumento proporciona ao músico fluidez e qualidade sonora surpreendente. Projetado na Inglaterra por músicos para músicos, o P-Trumpet oferece uma incrível experiência aos trompetistas. O P-Trumpet também oferece um diferencial único em relação a alguns concorrentes, que é seu sistema de válvula fabricado 100% em plástico. O instrumento vem acompanhado de bag para transporte e bocal em acrílico na cor do instrumento. E olha que interessante, vocês podem também utilizar um bocal de metal. Veja que interessante, o P-Trumpet também pode vir a se tornar um investimento mais cômodo, mais barato. Se vocês são pais de crianças que querem aprender a tocar trompete e não gostariam ou não poderiam investir tanto dinheiro em um trompete, aí está uma excelente opção para musicalizar o filho de vocês através do trompete. No link que eu deixei na descrição, vocês vão poder ver um vídeo demonstrativo do P-Trumpet e ver que ele soa realmente muito parecido com o trompete convencional. Ao se dar aula para iniciantes, é muito importante que o professor tenha cuidado nessas primeiras semanas, meses e anos de formação do aluno. Por isso que eu gostaria de falar sobre aspectos técnicos inerentes aos instrumentos da família dos metais, abordáveis na musicalização através do instrumento. Respiração. É muito interessante que vocês já comecem a conscientizar o aluno da respiração. É muito difícil fazer com que isso não se torne muito chato. Então vocês podem tentar algumas estratégias mais lúdicas também,
soprar num cano, vocês podem usar o respiron também, desafiar o jovem aluno a soprar no respiron, conseguir uma marca boa e desenvolver a capacidade pulmonar da criança. Postura. Desde o princípio, conscientizem a criança que ela tem que ter uma boa postura, não deixem que ele force demais com a mão direita, o trompete. Isso também é bastante importante. Façam com que a criança se divirta fazendo buzzing ou abelhinha. É óbvio que vocês não podem exigir tanto de um jovem aluno que ele vibre as notas com precisão, mas façam com que ele se divirta fazendo buzzing, imitando o ruído de uma abelha, por exemplo, já que a gente chama de abelhinha. Isso já faz com que o lábio dele seja irrigado, uma vez que o buzzing ele estimula a irrigação sanguínea dos lábios, então já traz um certo benefício. E vocês podem também sempre, antes de pegar o trompete, fazer um pouquinho de buzzing com o bocal, mesmo que a criança ache um pouco chato, vocês já vão conscientizando aqui, é importante esse trabalho com o bocal. Aquecimento e disciplina diária. Eu tapeava um pouco os meus alunos na Suíça, eu fazia alguns aquecimentos juntos com eles, eles não sabiam que aquilo era um aquecimento, não sabiam que eles estavam fazendo ali a coisa mais chata do mundo. Para eles estavam tocando com o professor, mas eu tocava alguns aquecimentos bem simples com eles. Eu tenho inclusive aqui uns arquivos de flexibilidade labial para principiantes que eu costumava usar com eles como forma de aquecimento. E sempre lapidando a técnica de base do jovem instrumentista. Notas longas, flexibilidade, emissão e articulação, escalas, arpejos, intervalos, notas pedais. Claro, quando eu falo de técnica de base, eu já começo a pensar não tanto em um principiante, mas em um aluno de nível intermediário, seja ele um adolescente ou um adulto. Agora eu gostaria de falar de estratégias para a implementação da musicalização através do trompete. Eu falei agora de todos esses assuntos chatos, né, referentes à técnica, referência ao começar bem no trompete. Entretanto, com crianças a estratégia tem que mudar um pouquinho. Criem métodos lúdicos. Vocês mesmos podem escrever canções fáceis, canções que estão nas mídias. A criança de repente vai ter muito mais prazer em tocar algo que ela conhece, em algo que ela reconhece. Então vocês podem sempre tentar criar novos materiais se baseando com o contexto musical da criança. Ensinar técnica sem ser chato. Como eu disse, eu tapeava os meus alunos, eu fazia alguns exercícios com eles, sem saber que aquilo ali é um exercício de técnica, e tocando com eles. Quase sempre, quando eu tinha alunos principiantes, quando eu ia fazer uma coisa mais chata, eu sempre tocava com eles, tentando sempre diminuir a morosidade dos aquecimentos e da técnica. O ensino coletivo é muito interessante. Vocês podem também ter mais de um aluno em sala. O trabalho do ensino coletivo já é muito bem feito no projeto Guri, no Neogibá, em vários projetos musicais do Brasil, onde as crianças todas tocam juntas. Então formem bandas de música. Se vocês estão em escolas, vocês podem sempre fomentar a criação de bandas de músicas. Não vamos deixar essa tradição se perder. Ensinar a tocar de ouvido e ser criativo, e somente depois que implementado o gosto musical, ensinar a leitura métrica. Isso vai bem de encontro ao método Suzuki, que é muito utilizado para instrumentistas de cordas principiantes. Agora, a metodologia que eu utilizei na Suíça quando eu musicalizei as crianças foi essa quinta metodologia. Ensinar teoria e, uma vez adquiridos os rudimentos da leitura e notação, premiar os esforços do aluno com o instrumento. Pois bem, na Suíça esse foi o procedimento que eu adotei quando eu musicalizei as crianças. Na verdade, era o procedimento adotado pela instituição onde eu dava aula, que era La Concordia, uma banda sinfônica bastante prestigiosa na Suíça. E lá eles musicalizavam as crianças dessa forma. No primeiro ano eles tinham um cursinho de musicalização e eles aprendiam sim a ler partitura durante esse primeiro ano. Essas crianças tinham de 8 a 12 anos de idade. E uma vez concluído esse primeiro ano de musicalização, eles tinham acesso aos instrumentos que gostariam de tocar na banda. Para vocês que são músicos autônomos, desenvolvam projetos sociais, concorram aos editais e vinculem o ensino da música a projetos sociais. Eu acho que nosso país precisa muito mais de ações como essa, ações que já são realizadas com muita maestria pelo Instituto Bacarelli, pelo Neogibá, o próprio projeto Guri em São Paulo. Aqui em Minas Gerais tem um projeto muito bonito em Sarzedo também, feito pelo Joani, projeto muito, muito bacana. Outro aspecto interessante no ensino pedagógico do trompete, no ensino para jovens, para crianças, são as obras musicais. É interessante realmente notar que a maioria dos professores de trompete se preocupa mais com o repertório acadêmico do trompete, com um repertório avançado, sendo que existe todo um passo a passo musical
Existem obras que foram concebidas para as mais diversas realidades. E aqui está uma pequena pecinha escrita pelo meu professor Jean-François Michel. Eu falei sobre esta peça em uma das videoaulas anteriores. E eu gostaria de dar um exemplo agora para vocês, executando-a ao trompete com um acompanhamento mecânico de piano, ou seja, um acompanhamento gerado digitalmente. Bom, e aqui está um pequeno vídeo que me deixa particularmente orgulhoso. São 3 alunos meus que estão inclusive naquela fotografia que é a capa desta videoaula. Esses jovens já estão crescidinhos, eles já estão chegando aos 20 anos de idade aproximadamente, e tocam na banda sinfônica La Concordia de Fribourg. Eles foram meus alunos no Conservatoire de Fribourg, na Suíça, durante muito tempo. Eles começaram comigo, se não me engano, em 2002, foram meus alunos até 2007, durante 5 anos. Ouçam que maravilha, como esses 3 jovens de 10 anos de idade, que é a idade que eles tinham nesse vídeo, tocando um trio de trompetes publicado pela editora Deask. Pois bem, chegamos ao final desta videoaula número 17. Eu tive muito prazer em preparar esta videoaula porque a pedagogia do trompete faz parte da minha história. O meu primeiro emprego foi como musicalizador daquelas crianças que vocês viram no vídeo que eu acabei de passar. Curta, comente e compartilhe este vídeo, além de assistir os demais. Se inscreva em meu canal do YouTube e clique no sininho para receber atualizações. Obrigado, espero que tenham gostado da videoaula. Até breve.